Nós queremos cumprimentar você neste momento, quando inicia mais um programa da Igreja Presbiteriana de Dourados, e dizer que é uma alegria, mais uma vez, poder chegar até o seu lar e levar este programa com entrevistas, também com meditação da Palavra de Deus. Nosso abraço também a toda a equipe da TV Grande Dourados, que sempre tem nos colocado no ar aqui com este programa, possibilitando chegarmos até a sua casa. O texto que eu vou ler hoje para nós está em Atos, capítulo 9, o verso 31, que diz assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em números. Esse texto é muito curioso. A igreja, na verdade, tinha paz. Que paz que a igreja tem neste mundo? Às vezes você pergunta. E que paz nós podemos achar na vida da igreja aqui? Os apóstolos sendo presos, os crentes expulsos de Jerusalém. E a igreja tinha paz. A paz é a certeza que eu estou no caminho certo. Quando nós temos certeza que estamos no caminho certo, nós temos paz no coração, mesmo em meio às aflições deste mundo. Nesta terra, a igreja nunca terá paz. Ela estará sempre enfrentando as lutas, as adversidades e proclamando o reino de Deus. Mas diz aqui que a igreja era consolada pelo Espírito Santo e crescia em números. Em meio a toda adversidade, a igreja tem o conforto, o consolo do Espírito Santo. E ela continua avançando sobre a face da terra. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. Está aqui conosco um convidado muito especial, o reverendo Isaías Moreira Cunha. Reverendo Isaías, ele é o presidente do Sínodo do Mato Grosso do Sul e também o presidente do Conselho Deliberativo da Escola Presbiteriana Erasmo Braga. Reverendo Isaías, é muito bom tê-lo conosco nesta manhã, neste dia, no nosso programa. Eu que agradeço a gentileza, reverendo, de nos oportunizar esse espaço para estarmos juntos aqui. E nós vamos conversar um pouquinho aqui com o reverendo Isaías a respeito da igreja aqui no Mato Grosso do Sul, e especialmente sobre o Sínodo do Mato Grosso do Sul. Reverendo, às vezes quando nós falamos nos concílios da igreja, muitos dos nossos ouvintes ou telespectadores não sabem como funcionam os concílios da igreja. Vamos falar um pouquinho sobre os concílios da igreja, a hierarquia dos concílios. Muito bem. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela é uma igreja conciliar. Ela, na verdade, possui o Supremo Concílio de nossa igreja, que é a Assembleia Máxima de nossa denominação, e depois nós temos, então, os sínodos, e depois dos sínodos nós temos os presbitérios, e por fim nós temos os conselhos das igrejas locais. Então, o sínodo, na verdade, ele abrange no nosso estado, todo o estado do Mato Grosso do Sul. Então, todas as igrejas presbiterianas que estão no estado de Mato Grosso do Sul estão debaixo da supervisão do Sínodo do Mato Grosso do Sul. Nós poderíamos ter mais de um sínodo no nosso estado, mas para se criar um sínodo precisa de ter no mínimo 3 presbitérios. E, na verdade, nós temos apenas 3 presbitérios e, por essa razão, nós temos, então, um sínodo apenas aqui na nossa região. O sínodo, vamos abrir um pouquinho aqui o leque. O sínodo é o concílio da igreja, então, que cuida de uma jurisdição específica. Quantos presbitérios nós temos aqui no nosso sínodo? Nós temos 3 presbitérios. Nós temos o presbitério de Campo Grande, que foi o primeiro presbitério organizado aqui no nosso estado. Depois nós tivemos o presbitério de Dourados, foi o segundo presbitério organizado aqui no ano de 1982. E depois nós tivemos também o presbitério do Pantanal, foi um presbitério mais recente que foi organizado no nosso estado. Então, para o nosso telespectador entender, todo o Mato Grosso do Sul nós temos apenas um sínodo, mas distribuídos em 3 presbitérios, não é isso? Exatamente. Então é o Sínodo Mato Grosso do Sul,
Nós temos 3 presbitérios, que é o mínimo necessário para a organização de um sínodo. Então nós temos aí Campo Grande, presbitério de Dourados e presbitério do Pantanal. Esse ano é um ano de reunião do sínodo, não é isso? Exatamente, dia 5 e 6 de julho agora, geralmente na primeira quinzena do mês de julho, nos anos ímpares, nos biênios ímpares, não é? 2013, 2015 e assim por diante, os sínodos de todo o Brasil se reúnem para uma reunião ordinária. E a reunião ordinária do nosso sínodo, então, acontece dia 5 e 6 de julho na cidade de Jardim. Reverendo, como presidente do nosso sínodo, qual a sua expectativa para a reunião desse ano? Reverendo, o senhor falou aqui a respeito de um texto muito interessante, a respeito da paz que havia sobre a igreja, da igreja primitiva. E nós vivemos um tempo de paz no nosso concílio, um período muito precioso, muito abençoador, nos limites do nosso concílio. E por essa razão, a minha expectativa nesta reunião ordinária de julho é que nós teremos uma reunião abençoada, produtiva e, acima de tudo, pensando no crescimento do reino de Deus, do evangelho na nossa região. Então essa é a nossa expectativa para essa reunião, receber das igrejas, dos relatórios, dos presbitérios, os relatórios, né, do avanço que nós temos tido do crescimento do evangelho na nossa região. O sínodo, então, supervisiona, o sínodo do Mato Grosso do Sul supervisiona o trabalho da igreja em todo o nosso estado, em todo o território. E agora na reunião de julho, é uma reunião ordinária, o sínodo vai receber os relatórios de todo o presbitério, de todo o estado dos presbitérios. É importante para o nosso telespectador saber como que é o sistema de governo da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana do Brasil, porque o sistema de governo é um assunto bíblico. O governo da igreja, ao contrário do que pensam alguns, que você cria uma igreja e você cria o governo dele, é um assunto bíblico, não é isso, reverendo? Sem dúvida. O nosso sistema de governo é um sistema representativo e como tal, as pessoas, então, em assembleia elegem os seus representantes para que nas suas instâncias elas possam governar e administrar, né, o reino de Deus, a igreja e os seus concílios. Então nós louvamos a Deus pelo sistema de governo de nossa denominação, a Igreja Presbiteriana do Brasil, um sistema democrático, representativo, e nós temos assim, a cada reunião conciliar que nós temos, a alegria e a bênção de podermos resolver os assuntos eclesiásticos de maneira mais profícua e produtiva possível para a paz da igreja. O reverendo Isaías, que está aqui conosco hoje, você que está ligando agora o seu televisor, ele é o presidente do sínodo do Mato Grosso do Sul, portanto, ele preside o concílio maior da igreja aqui na nossa região, que dá as orientações e supervisiona o trabalho da igreja em todo o estado do Mato Grosso do Sul. Reverendo, o presidente do sínodo, ele tem um papel muito importante na vida da nossa denominação. Porque você, como presidente do sínodo, você também faz parte da comissão executiva do Supremo Concílio. Fala um pouquinho sobre esse assunto para o nosso ouvinte. O Supremo Concílio de nossa igreja, ele se reúne a cada 4 anos para suas reuniões ordinárias. Mas nos interregnos dessa reunião ordinária que acontece a cada 4 anos, todos os anos existe a reunião da comissão executiva do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana. E é formada esta comissão pela mesa do Supremo Concílio, bem como todos os presidentes de sínodos da nossa federação. E por essa razão, eu, então, como presidente do sínodo, aqui no estado do Mato Grosso do Sul, represento todas as igrejas, né, do nosso estado. Então, essa reunião ela acontece todos os anos no mês de março, e ali nós discutimos, então, todos os documentos que sobem dos presbitérios de todo o Brasil para discutir assuntos a respeito da igreja e do reino de Deus. Então, nosso trabalho, de fato, reverendo, é importante nesse sentido, porque levamos também os anseios da nossa região, as solicitações, os pedidos, né, de nossas igrejas, dos nossos concílios, da nossa região para a Assembleia Geral de nossa igreja, para o nosso Supremo Concílio. Vamos informar também aqui o nosso telespectador sobre o trabalho que a Igreja Presbiteriana do Brasil faz nesse nosso vasto país.
Além dos relatórios dos concílios, documentos que sobem, tem também o trabalho das autarquias da igreja, não é isso, reverendo? Sem dúvida. Nós temos também as autarquias. A Igreja Presbiteriana do Brasil possui diversas instituições espalhadas pelo país, e instituições sociais, e dentre outras. Nós temos, em especial na cidade de Dourados, 3 grandes instituições que representam a nossa denominação, que é a Escola Presbiteriana Erasmo Braga, o Hospital Evangélico de Dourados e a Missão Caiuá. São 3 autarquias extremamente importantes que fazem parte de nossa igreja, e a cada ano, nas reuniões ordinárias, nas reuniões da comissão executiva, então essas instituições elas precisam remeter ao Supremo Concílio o relatório de suas atividades, para que a Igreja Nacional possa acompanhar e supervisionar o trabalho que tem sido realizado nessas instituições. Muito bem, nós estamos conversando aqui com o reverendo Isaías Moreira Cunha, presidente do Sínodo do Mato Grosso do Sul, o que está sendo uma alegria. Nós vamos chamar agora o intervalo e depois nós voltamos num segundo tempo aqui do nosso programa, nesse diálogo gostoso com o presidente do Sínodo do Mato Grosso do Sul, reverendo Isaías Moreira Cunha. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Nós estamos aqui conversando com o reverendo Isaías Moreira da Cunha, que é o presidente do Sínodo do Mato Grosso do Sul, e também divulgando o trabalho da Igreja Presbiteriana do Brasil em todo o nosso estado do Mato Grosso do Sul. Vamos voltar aqui à nossa conversa. Reverendo Isaías, o nosso desafio aqui no estado do Mato Grosso do Sul, como Igreja Presbiteriana, é um desafio bastante extenso. A igreja, ela tinha o Mato Grosso do Sul até certo ponto, até certo tempo, como um campo missionário. Então nós tínhamos a atuação das forças missionárias da igreja aqui, Junta de Missões Nacionais e outros trabalhos. E hoje esses campos estão entregues aos nossos presbitérios, não é isso? E como tem sido assim o trabalho depois que as juntas de missões saíram do estado, entregando para os concílios do estado o trabalho missionário do nosso estado do Mato Grosso do Sul? Sem dúvida, nossa região ainda é uma região que carece muito de crescimento, não é? No estado do Mato Grosso do Sul, nós não temos igrejas em todos os municípios. Esse é um dos grandes desafios que nós temos ainda pela frente. Mas obviamente que nós já temos uma consistência e uma condição de caminhar com as próprias pernas e desenvolver um trabalho mais consistente, mais sólido na nossa região. Mas os presbitérios estão caminhando muito bem. A minha visão, na verdade, é uma visão de expansão e de crescimento. Entendo que os desafios são muito grandes, eles são imensos para nós, do nosso estado, mas eu tenho muita esperança de que, diante da grandiosidade do trabalho que precisa ser realizado, nós temos obreiros competentes, uma igreja forte, saudável, vibrante, alegre e feliz, desejosa realmente de avançar um pouco mais, de expandir, não é, as suas frentes em todos os municípios do nosso estado. Esse é o nosso desejo, e nós temos 3 presbitérios aí envolvidos com a obra de evangelização no nosso estado, desejosos realmente de fortalecer ainda mais a obra presbiteriana no estado do Mato Grosso do Sul.
Eu quero tocar num assunto aqui, porque o reverendo Isaías é presidente do nosso sínodo e normalmente é uma liderança muito importante da nossa igreja no estado do Mato Grosso do Sul e também nos concílios da igreja pelo Brasil. Como você vê assim, reverendo, tem sido o grande desafio da igreja presbiteriana do Brasil no nosso país? Deixa eu te explicar o foco da minha pergunta, porque se fala muito assim, a igreja presbiteriana, assim como a batista, a metodista, são igrejas históricas, alguns falam são igrejas tradicionais, e a gente vê todo um movimento hoje de renovação e coisas desta natureza, e a igreja persiste na sua firmeza doutrinária, em ser uma igreja confessional. Como você enxerga esse panorama aí do evangelho dos evangélicos e o evangelho de Cristo no meio de tudo isso? Perfeito. Eu creio que a nossa igreja, somos suspeitos para falar, não é? Considerando que somos parte da igreja presbiteriana do Brasil, mas precisamos ser honestos em relação à grande verdade a respeito de nossa igreja. Uma igreja histórica, mas é uma igreja bíblica, uma igreja coerente com as Sagradas Escrituras. Então nós estamos firmados, não é, no sola Escritura, não é, no sola da Reforma Protestante, e eu acredito que nesta geração o nosso grande diferencial é exatamente este: sermos uma igreja coerente com a Palavra de Deus, uma igreja bíblica que procura ser uma igreja também contemporânea, presente na cidade, parceira na evangelização do mundo, uma igreja que procura de fato cumprir a palavra de Deus e ser fiel à palavra do Senhor. Então nós não estamos seguindo os modismos. A nossa igreja não é uma igreja que segue o modismo, que segue a onda do momento, que segue certos episódios às vezes que surgem por aí no Brasil, mas nós já temos mais de 150 anos pregando o evangelho na nossa nação. Somos uma igreja sólida e consistente, que tem um compromisso realmente com a verdade do evangelho e com a palavra de Deus. Na sua visão, reverendo, de presidente de um concílio tão importante da nossa denominação, quais as vantagens e os prejuízos que você enxerga da igreja presbiteriana não ceder a esses modismos? Eu acredito que nós sofremos em função de sermos uma igreja firmada na palavra, que não está firmada no pragmatismo. Então o prejuízo nosso é esse. Há muitas igrejas por aí afora que vivem na verdade na base do resultado, não é? Se dá certo, então vamos fazer. Se funciona, então vamos fazer. Muitas vezes não procurando saber se aquilo realmente é certo ou errado, se aquilo é de Deus ou não é de Deus, se aquilo é bíblico ou não é bíblico. Então eu creio que a desvantagem que nós temos em sermos uma igreja histórica e mantermos firme nas nossas confissões, dos nossos credos, é sofrer essa desvantagem em relação às demais igrejas. Então, que se prega a cura, ou seja, Deus ele só está aqui para curar as pessoas, para fazer milagres e para fazer com que as pessoas prosperem financeiramente, mas sem um compromisso real com Jesus, um relacionamento de vida com o Senhor Jesus Cristo. Então nós priorizamos isso e sofremos muitas vezes por causa disso, porque na igreja nós não estamos ali como um movimento self-service, que a pessoa vai lá para ser servida, mas na nossa igreja a gente ensina que nós estamos ali para servir a igreja e não para ser servidos. Perfeito. Você, reverendo, tem acompanhado aí a vida da nossa igreja, os posicionamentos do Supremo Concílio da nossa igreja, os posicionamentos da comissão executiva do Supremo Concílio, têm sido sempre com a preocupação de a igreja dar um testemunho fiel, firme, bíblico, do evangelho, do reino de Deus dentro dessa sociedade que nós vivemos, que é uma sociedade completamente confusa nas questões religiosas. Você vê esses posicionamentos da igreja com esses bons olhos também? Sem dúvida, nossa igreja é uma igreja extremamente conservadora nos seus posicionamentos e muito coerente com a palavra de Deus. E aliás, a reunião do Supremo Concílio, ela, nessa nossa geração, ela é de extrema importância, porque surgem
né, no seio das igrejas locais, muitos assuntos, muitos questionamentos que sobem aos concílios superiores e muitas vezes chegam ao Supremo Concílio, questões extremamente estranhas à nossa fé, à nossa prática cristã, e o Supremo Concílio sempre tem tido esse zelo, esse cuidado de manter a sua firmeza doutrinária, a sua firmeza teológica, trazendo paz à igreja, trazendo soluções extremamente relevantes para a nossa geração contemporânea quanto a esses assuntos relacionados à doutrina e fé cristã. Por exemplo, nós defendemos um padrão de que a Bíblia é a palavra de Deus e a nossa única regra de fé e de prática, correto? Perfeito, sem dúvida. Nossa única regra de fé e de prática. Diante disto, que contribuição que a igreja dá para a sociedade, para as famílias, por manter esse padrão, não ficar seguindo esses modismos? Você acha que isso é uma âncora para a sociedade, é uma reserva? Porque um dos presidentes do nosso concílio, já falecido, ele dizia que a igreja presbiteriana, dentro da igreja evangélica brasileira, ela tinha por obrigação de se portar como a irmã mais velha, ou o irmão mais velho, né? O irmão mais velho é aquele que está aconselhando, dando equilíbrio, sem perder os parâmetros, né? Então, assim, que segurança que você acha que a igreja passa para a sociedade, para as famílias, ao manter firme neste princípio de fé, que a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática? Não, é total, né? A segurança é absoluta e é total. A nossa igreja, de fato, é uma igreja que tem essa marca ao longo da sua história de defender as Escrituras Sagradas como única regra de fé e prática, regra infalível de fé e prática, de defender a inerrância das Escrituras Sagradas. Então isso é de extrema importância, considerando os valores e princípios que estão a cada tempo, não é, sendo mais diluídos, mais enfraquecidos, o valor da família. Nós vemos aí o avanço do homossexualismo no Brasil e no mundo, e a igreja precisando manter a sua firmeza doutrinária, teológica, manter a sua firmeza realmente na palavra de Deus. Então eu acredito que, sendo essa irmã mais velha, esse irmão mais velho, a igreja presbiteriana cumpre bem o seu papel, mantendo essa firmeza teológica, mantendo os seus princípios e valores firmados na palavra do Senhor. A nossa igreja não negocia princípios, ela não negocia valores. Isso tem sido uma marca de nossa igreja ao longo dos anos. Isso é uma coisa que alegra o nosso coração, conforta a nossa vida e nos mantém firmes dentro da nossa denominação. E nós agradecemos porque, de uma certa forma, a sociedade tem sabido fazer esta leitura de discernir uma igreja bíblica, bem firmada nas Escrituras, de outros movimentos que não têm esse comprometimento, não é isso? Exatamente, sem dúvida nenhuma, perfeito. Agora, é claro, nós não queremos passar para o nosso telespectador a ideia de que somos uma igreja perfeita. Nós temos também as nossas lutas, os nossos desafios, que são os desafios da igreja militante, não é, reverendo? Perfeitamente. Qual o grande desafio que você vê hoje no Mato Grosso do Sul para a nossa igreja enfrentar? Eu vejo o desafio... Eu falo dentro de nós mesmos, agora não vão nem falar da sociedade. Eu vejo o desafio do crescimento. Eu penso que é o desafio do crescimento. Nós temos a melhor teologia, nós temos a melhor doutrina, né? Nós entendemos que nós temos uma igreja, fazemos parte de uma igreja séria e comprometida com os valores do reino de Deus, mas muitas vezes nós não temos a melhor ortopraxia. E eu acredito que nós precisamos melhorar a nossa prática, sermos mais agressivos na evangelização, na pregação da palavra, no evangelismo. E essa é uma das questões que a Igreja Nacional e o Supremo Concílio de nossa Igreja tem se preocupado bastante também, que é a questão da evangelização. 54% dos recursos que são arrecadados pela Igreja Nacional são investidos na evangelização do Brasil e na evangelização de missões transculturais. Nós temos todos os continentes do mundo hoje já, temos a presença de missionários presbiterianos ao redor do mundo, espalhados pelo Oriente Médio, pela Europa, América, e assim a gente percebe o investimento fortíssimo que a igreja está fazendo na expansão do Evangelho no Brasil e no mundo. E eu entendo que a nossa máxima também aqui no estado do Mato Grosso do Sul também deve ser essa, não nos acomodarmos por entendermos que somos uma boa igreja, uma excelente igreja, e simplesmente cruzarmos os braços diante disso, mas pelo contrário, fazemos o nosso trabalho, né, e procurar da melhor maneira possível vivemos uma vida missional, né? Ou seja, onde estivermos,
vivermos o Evangelho genuíno e compartilhando os princípios do Evangelho com cada um, de um a um, e eu sei que nós vamos ter um crescimento abençoador aqui na nossa região. Muito bem. Eu quero agradecer aqui de uma forma muito especial a presença aqui do reverendo Isaías conosco. Eu que agradeço, reverendo. A reverendo Isaías tem feito um trabalho muito bonito, não apenas na presidência do Sínodo do Mato Grosso do Sul, mas também na presidência do Conselho Deliberativo da Escola Erasmo Braga, que seria uma outra conversa, né? Sem dúvida. Falarmos sobre a Escola Erasmo Braga aqui no nosso programa, que é um privilégio. Quero agradecer, reverendo, a sua participação conosco e faça aí um convite para o nosso telespectador assistir os cultos lá na Igreja de Filadélfia. Isso, sem dúvida. Nós estamos pastoreando a Igreja Presbiteriana Filadélfia, que fica na Rua General Osório, 1988, atrás do Antigo Objetivo. Ela é muito conhecida em função do Antigo Objetivo ali, que funcionava ali na Marcelino Pires. Você é o nosso convidado, estamos lá todos os domingos, às 9 da manhã e às 19 horas, e durante a semana, terça, reunião de oração às 19h30 e quinta-feira, estudo bíblico às 19h30 também. Você vai ser bem recebido, vai ser uma alegria tê-lo conosco lá. Ok, então nós vamos chamar mais um quadro aqui, um vídeo da programação da nossa igreja e depois encerraremos o nosso programa de hoje. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Nós vamos fechar aqui o último bloco do nosso programa neste dia. Nós queremos encerrar fazendo um convite especial para você. A Igreja Presbiteriana Central de Dourados, na Marcelino Pires, 2233, chamada Igreja do Relógio, ela é uma igreja muito voltada para a família, a proclamação do Evangelho, o trabalho da evangelização, mas também muito focado nas questões familiares, no apoio à família. Nós sabemos que é na família que as pessoas enfrentam as maiores alegrias, passam as maiores alegrias ou enfrentam os maiores desafios e lutas, e a igreja está ciente disto. Quando nós lemos aqui no texto da Palavra de Deus que a igreja, na verdade, tinha paz em toda a Judéia, Galiléia, Samaria, e que ela ia se multiplicando, e no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo ela crescia em número, é porque o reino de Deus havia chegado a muitos lares. O reino de Deus precisa chegar também no seu lar, na sua casa. Jesus, na oração do Pai Nosso, ele ensina-nos a orar e a dizer: venha o teu reino. O reino de Deus precisa chegar até a sua casa, até o seu coração, até o seu lar, fazendo transformação. Nós convidamos você, todos os domingos, às 9 horas da manhã, nós temos a escola dominical. A escola dominical é um momento que distribui os membros da igreja nas muitas classes, desde as crianças, juniores, adolescentes, adultos, para estudar aqui, a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. À noite, às 19 horas, nós temos o culto de louvor e adoração ao nosso Deus com pregação da palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus.
Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Palavra de homem é palavra de homem, mas a Bíblia é a palavra de Deus, nossa única regra de fé e de prática. Um compromisso fiel, constante da Igreja Presbiteriana é ser uma igreja bíblica, focada na palavra de Deus. A nossa revelação, a nossa profecia é a palavra de Deus e nada mais senão a palavra de Deus. Então fica o nosso convite para você estar conosco nas nossas programações. Mas também na quarta-feira, às 19h30, nós temos um curso bíblico. Estamos estudando os profetas. É uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Estamos estudando os profetas maiores. Depois nós vamos passar para os profetas menores. É uma oportunidade que você tem de crescer no conhecimento da palavra de Deus. Então fica o nosso convite para você participar das nossas programações. Ainda faremos mais entrevistas aqui neste programa, divulgando as programações da igreja e como você e a sua família podem se beneficiar desses estudos da palavra de Deus e crescer no conhecimento e na comunhão com Deus. Então, nosso agradecimento pela sua presença, sua companhia, e este programa, ele volta todos os dias na audiência e ele volta na programação aqui da TV Grã Dourados. Nosso abraço especial, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua vida. A igreja, na verdade, tinha paz.